Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma live, falando aí de espiritualidade, felicidade. Ansiosa aí, esperando vocês entrarem. Oi, Milton, boa noite. Boa noite, Willy. Sempre aqui. Obrigado, viu? Obrigada pela participação, gente. Hoje vai estar top, hein? Hoje tem terapeuta aqui, convidado especial. Vai ser bem legal. Oi, Cíntia! Ó, tô chique. Cíntia e William aqui. Que delícia, gente. Marise, é sempre um parto colocar você, minha irmã, mas um dia isso vai acontecer de forma fluida, eu creio. Ai, gente, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Paulo também já vai entrar. Luquinhas, vem, tá aí, meu lindo. Obrigada aí pelo prestígio, viu, gente? Hoje o tema tá muito legal. Nós vamos falar sobre medo. Quem tem medo aí? Não é medo de barata que a gente vai falar hoje, não. São outros medos. Marise, não consigo te colocar. Entra pedindo para participar, para mim tentar te colocar. Não tá entrando, amiga. Nossa, como é complexo colocar Marise, gente. Tinha que ser mais fácil. Um dia eu vou aprender, vou ter alguém me ajudando. Isso vai fluir. Má, pede para participar, que aí fica mais fácil. Ó, o Paulo já está aqui. Seja bem-vindo, meu primo. Ah, graças a Deus, ô glória. O senhor testa nossa fé, né? Oh, graças a Deus. Então, Boa noite, gente. A paz. Todos bem-vindos. Boa noite, minha amiga linda. boa noite, amiga. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Estamos juntas aí, ajudando as pessoas a serem felizes, a descobrir o caminho da tal felicidade, né? Se é que ele existe. Ah, existe, existe. É só a gente querer que existe. Ah, vamos começar com a oração já? Porque hoje a live tá bombando, já tem bastante gente aqui. Já vamos começar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito do Filho, do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Vinde, Santo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e e assim acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Espírito e tudo será criado e e renova renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a com a luz do Espírito Santo, paz fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo desse Espírito Espírito e e gozemos gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. do nosso. Amém. Amém. Começa com a O som palavra. tá bom, gente? Ah, é verdade. Para mim tá, o seu, para mim tá bom. O meu tá bom, Marcos? Meu som? Ah lá, meu filho já falou que o meu som não tá bom, não. E o meu, como é que tá? O seu tá bom. Eu tô sentindo aquele toque que deu da primeira live, sabe? Aquele. Eu Ruído. vou usar o. Tá bom. Então, gente, a gente vai falar aqui de medos. A gente vai convidar o Paulo, ele já está aqui na live, já vai entrar. A Má só vai começar aqui com a palavra, né? Eu falo que é a palavra da minha vida, e depois, se der tempo, eu falo. E também é legal se vocês tiverem algum tipo de dúvida também sobre hipnose, hipnoterapia, o Paulo vai estar aqui para esclarecer. Coloca aqui no chat também, tá, gente? Má, pode Gente, falar. aproveita, hoje é o dia. Quem tem algum tipo de dúvida, aproveita que hoje é o dia. Já coloquei também o Instagram aqui do Paulo. Quem quiser depois, pode seguir, por favor, também, para ajudar. Ó, meu som tá bom, Marisa. Então, lê a palavra E aí. agora o meu, tá bom, gente? Eu coloquei o fone de ouvido para poder diminuir o ruído. Alguém aí pode me falar se o meu tá ok também? Pra gente já chamar o Paulo, porque chama o Paulo e eu faço a leitura, Má. Ah, então já vou convidando ele, então. Nazilda, fala aí se o meu som tá bom. Vinícius, alguém? Eu acho que melhorou, amiga. É, parece que sim. Não tô sentindo aquele, sei lá, um batidinho assim. Minha prima, lá do Ceará. Ah, deixa eu inverter aqui, calma aí. Ah, é o Paulo. Pronto, agora sim. Boa noite, Tudo Paulo. bem? Olá, Marise. Olá, Maísa. Tudo bem? Tudo. Ó, ele acerta o nosso nome, porque geralmente quem conversa com a gente é. Mas, enfim, é uma confusão.
Gente, às Não vezes é? é errado. Às vezes eu me chamo, eu falo que eu sou a Maísa, eu já vi a Maísa chamar ela de Marisa, até a gente fica doido. Ah, meu filho falou que o som tá bom agora. Que bom. Tá ótimo. Eu ouço bem vocês. O áudio tá muito bom. Ah, então tá Que bom. bom. Que Vamos bom. começar. Que Obrigada, Navildo. maravilha. Obrigado, Vi, aí, por dar um ok do som. Obrigada, gente. Que bom. Vamos então, Paulo, eu vou fazer então a leitura da Bíblia, que é a gente sempre em todas as lives, né, a gente tem Perfeito. um versículo, e aí a Maísa vai dar uma introdução e você já entra com o seu tema aí, tá bom? Tá Só um ótimo. minutinho Tá que... ótimo. Tô aqui com vocês aguardando as instruções. Ok. Então vamos lá, para quem já está acostumado com a live, que quiser acompanhar nós aqui com a Bíblia. Então é Marcos, o capítulo 4, do versículo 35 ao 41, mas me deu branco agora. Pode começar no 39, amiga. Tá bom. Eu vou começar no 38. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se a grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, a gente Gente, fala. que palavra, né? A Maísa foi inspirada com esse versículo que fala muito sobre o medo, né? Que calha bem sobre a nosso tema de hoje com Paulo. E aí agora eu vou passar a palavra para a Maísa para ela poder explanar um pouquinho do que vai ser essa live de hoje. Então, né, como eu e a Maria, a gente fala sempre, o testemunho é a nossa vida, são os nossos exemplos, é o que a gente vive, que a gente vem compartilhar aqui com vocês. E há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu estava despertando minha espiritualidade. Apesar de ser religiosa desde o meu primeiro ano de vida, de frequentar a igreja, a minha espiritualidade mesmo, ela florou de um tempo para cá. E acho que isso também que é importante a gente também ter essa consciência. Não é estar numa igreja, né, Marise, que quer dizer que você tem fé. A espiritualidade não é o templo. A espiritualidade é quando você se abre, né? Quando você se descobre. E aí, uns 7 anos atrás, eu estava destruída. Estava na... 7 não, desculpa, são 9 anos. Foi logo depois que minha mãe morreu. Tem 9 anos que minha mãe faleceu. Eu estava destruída, assim, com medo de tudo, um estado quase de depressão, com problemas seríssimos na minha casa, no meu trabalho, na minha vida pessoal, quando tá tudo desandado, daquele jeito. E aí eu estava na igreja e o padre foi fazer uma homilia desta passagem. E aí ele explicou que as tempestades, né, o que acontece ali, nada mais é do que a nossa vida, né? É o barco da nossa vida e as tempestades, as ondas grandes eram os nossos problemas. Mas que a gente precisava crer que se Jesus estivesse no barco, a gente não ia submergir, a gente não ia perecer, porque o Senhor consegue nos salvar, nos livrar. E ali começou um processo de confiança em Deus, porque ter fé é ter confiança no que não existe, no que você não vê. Então, ter fé não é algo simples, você não tem fé da noite para o dia. E ali eu comecei a ter fé, eu comecei a entender que o barco da minha vida ia ter problemas, iam ter tempestades, iam ter ondas altas, mas eu não poderia submergir porque Jesus estava me acompanhando, eu estava na mão dele. E ali eu comecei a trabalhar muito a minha espiritualidade. Mas de 2 anos para cá, eu ganhei um presente enorme aqui do meu primo, que foi me dar uma sessão de terapia, algumas sessões de terapia. E aí o que eu queria dizer para vocês é que com a espiritualidade um pouco mais firme e a terapia, a gente unindo fé e ciência, eu consegui abrir um elo em mim, eu consegui expandir a minha consciência, eu consegui perceber muitas coisas em mim. E a terapia, né, que às vezes as pessoas têm medo, acham que a gente só tem que fazer terapia quando a gente tá ruim, quando a gente tá doente. Não, eu falo que tem que fazer terapia para não ficar ruim, né? E me deu essa expansão de consciência e eu consegui ressignificar muitas coisas na minha vida. Então, o autoconhecimento
conhecimento aliado à fé me tornaram uma pessoa melhor. Faz 2 anos que a gente fez a terapia, né, Paulo? Tá indo para 3 anos. E eu não me lembro de lá para cá de ter tido um dia que eu não fiquei bem. Não que eu não tenha tido problemas. E é isso que a gente tem que entender. Ter fé ou fazer terapia não vai deixar a gente perfeito sem problemas. Nada. Às vezes eles vêm até um pouco mais fortes, um pouco mais para nos testar, né? Para nos amadurecer. Mas eu não lembro, depois que eu fiz a terapia do Paulo, de um problema que me abalava. De eu ter caído por causa de um problema, de eu ter perdido minhas forças, de eu ter desacreditado nas minhas competências, né? Então, eu acho que a gente ter a consciência de como somos formados, quem somos, por que somos, quem é a nossa criança interior, quem são nossas crenças limitantes, e ter fé que as coisas podem melhorar, acreditar que tem alguém que cuida de você, essas duas coisas juntas me tornaram uma pessoa muito melhor, infinitamente melhor para mim, e não é para o outro, tá? É para mim. Então, eu queria aqui trazer, eu e a Marisa, quando a gente pensa em fazer as lives, nós duas falamos trazer o Paulo um dia. O trabalho que o Paulo faz é maravilhoso nesse sentido de dar essa autoconsciência, né? Então, a gente quis essa expansão de consciência, esse conhecimento. E aí, eu queria que o Paulo falasse um pouco primeiro aqui para vocês, né? É um tema bem abrangente. E aí, vocês fiquem à vontade também para perguntar aqui no chat, tá bom, gente? Paulo, com você, meu primo. Obrigada. Gratidão para mim, é uma honra estar aqui com vocês, falar sobre as emoções, falar sobre medo e trazer Jesus para o nosso barco, né? Às vezes a gente está lá no mar revolto da nossa vida, enfrentando crises, enfrentando dores, as quais nós acreditamos muitas vezes que não somos capazes de superar esses desafios. E aí, quando a gente convida o Cristo para entrar no nosso barco, aí o mar se acalma. Porque a solução está dentro de nós. Ele sempre disse isso. Vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que faço e muito mais. Basta que acredite em você. E nós, muitas vezes, nós não acreditamos em nós mesmos. Nós temos medo de entrar em contato conosco mesmo por conta das nossas sombras, por conta daquilo que nós carregamos da nossa história e que nos causa algum desconforto. Se a gente olhar para o ser humano, né, o ser humano, a primeira emoção que nós desenvolvemos foi o medo, justamente para nos manter vivos. Nós vivíamos em grupos, pequenos grupos. Hoje nós temos 7 bilhões de seres humanos, mas chegou uma época no nosso planeta que tinha 7.000 seres humanos no planeta todo, né? Então, essas pessoas sobreviveram também porque utilizaram o medo a seu favor, tiveram que tomar decisões, aprender a fugir, aprender a correr do predador, né? Então, com o passar do tempo, olhando para hoje, o ser humano ele é criado, ele é educado para ser o primeiro e o perfeito em tudo. E nós ficamos com muito medo de não atender às expectativas do outro, porque nós somos ensinados a olhar para fora, a não olhar para dentro. Nós somos ensinados, incentivados pelos adultos à nossa volta, para justamente a gente buscar reconhecimento fora e não reconhecimento dentro. E papai e mamãe, ou seja, os nossos pais, eles, por amor a nós, eles cometeram alguns equívocos, né, na nossa educação, na forma de nos ensinar determinadas coisas sobre a vida. E está tudo bem, sabe? Por que que está tudo bem? Porque eles também aprenderam desta forma. Quando a mamãe falava assim, olha, não sobe nessa cadeira, Maísa, que você vai cair. Não sobe que você vai cair. Era o medo da sua mãe, não era o medo seu. Então, para proteger você, a sua mãe acabou trazendo os medos dela para a sua vida.
quando nós ouvimos dos adultos à nossa volta informações que geram desvalorização. Quando a gente se torna um adolescente, se torna um adulto, nós crescemos inseguros, porque nós não acreditamos em nós mesmos. Eu vou dar um exemplo de desvalorização. Quando a criança ela vai para a escola, e aí o papai e a mamãe falam assim, olha, você tem de obrigação de estudar, você tem que tirar nota boa na escola. E aí a criança, para ter o reconhecimento do pai e da mãe, ela se esforça. Para ter o reconhecimento da professora, dos outros alunos, ela se esforça. E aí quando ela vem mostrar a nota boa, tirei 9. Ah, mas por que você não tirou 10? Aí ela fica com medo de não atender a expectativa dos adultos que ela tanto ama. E ela vai se desvalorizando. E isso, se é muito o pai que faz isso, por exemplo, com a filha, essa criança, essa mulher, futuramente se torna uma mulher, ela vai buscar esse reconhecimento na relação com o marido. E se é um homem que é educado pela mãe, ali, a mãe faz tudo para aquele menino e ela não reconhece o valor que ele tem, não, só critica, porque tem que buscar o equilíbrio, né, Maísa e Marise? Tem que buscar o equilíbrio, porque se não tiver o equilíbrio entre a crítica, o elogio, por exemplo, a criança vai se sentir totalmente desvalorizada. E aquele menino, no relacionamento, quando ele crescer, ele vai buscar o reconhecimento da mãe na esposa. Só que aí, aquela esposa, ela não quer um outro filho. Ela quer um marido. Só que ele está inseguro de atender às expectativas dela. E é muito comum também as mulheres, elas carregarem as dores das suas ancestrais. E aí elas não conseguem ter voz. Se elas estão casadas com maridos que... Nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Então, se estão casadas com maridos, muitas vezes, que são machistas, e que acham que só o fato de prover, de trazer dinheiro para casa, sustento para casa, ele já faz o suficiente, e essa mulher, às vezes, ela tem que se desdobrar em 3, 4, né? No papel de mãe, no papel de profissional, porque hoje, graças a Deus, as mulheres têm as suas profissões, né? Então, a gente olhar para o papel de irmã, enfim, ela de dona de casa, e tem que dar conta de tudo. Ela não tem ajuda do marido, né? Então, muitas delas ainda sentem as dores das suas antepassadas. E não tem voz para poder chegar nesse marido e se posicionar. Olha, marido, eu não estou contente. Eu não estou feliz com o nosso casamento. Elas têm medo de se posicionar, porque às vezes o pai fazia isso com a própria mãe dela. E aí, como é que eu vou falar? Se minha mãe Meu pai, falou, né? Se eu não tenho, minha mãe nunca falou. Né? Como é que eu posso fazer diferente? Meu pai era agressivo com a minha mãe. Será que meu marido vai ser agressivo comigo também? Como é que ele vai reagir quando eu trazer essa informação? Né? Quanto medo no inconsciente da gente, a gente nem percebe, porque se tornam hábitos, né, Paulo? E você vai vivendo a vida. Exatamente. E você tem medo inconsciente dentro de você, né? E acaba apenas sobrevivendo, porque a gente vai querendo seguir o script que é dado para uma criança. Olha, esse daqui é o script da vida. Para as mulheres funciona assim, para os homens funciona assim. E a gente, quando cresce, fica muito frustrado, né? Porque, poxa, eu poderia ter escolhido uma profissão diferente, eu poderia ter tido uma vida completamente diferente, poderia ter viajado mais, poderia ter feito mais coisas. E quando a gente dá poder para o outro, né? A gente se sente impotente. Quando a gente fica com medo de trazer a nossa opinião
a gente perde a nossa potência. E aí é muito difícil para algumas pessoas, elas se sentem literalmente paralisadas. Elas não conseguem falar. E para os homens não é diferente também, porque o homem, ele ouve desde criança, seja homem. Ou seja, atrás dessa frase tem um monte de paradigma, tem um monte de crença que faz com que o homem não dê voz aos seus próprios sentimentos. E se ele não respeita os próprios sentimentos, ele não respeita os sentimentos dos outros. Fica com medo de se expor, fica com medo de trazer as suas vulnerabilidades e acaba buscando nos prazeres de curto prazo, seja o álcool, seja qualquer outra coisa, uma forma de tentar diminuir a sua própria dor. E aí a gente volta ao começo da nossa conversa, o quanto é importante trazer Jesus para o nosso barco. Por quê? A partir do momento que a gente tem essa fé, essa conexão com a nossa espiritualidade, eu costumo dizer isso para os meus clientes, que quando eu tenho oportunidade de falar que alma, corpo, mente e emoções é tudo uma coisa só. A gente tem que cuidar também da nossa espiritualidade, porque também interfere na nossa saúde emocional. Interfere também na saúde do nosso corpo. É muito importante a gente ter uma crença em algo que, às vezes, a gente não consegue ver, mas que a gente sente. E a gente tem que aprender a escutar os nossos sentimentos. Coragem, às vezes as pessoas falam, né, sobre os medos, e falam assim, mas tem que ter coragem, isso é falta de Deus. As pessoas não falam algo, muitas vezes, construtivo, para que as pessoas possam dar o primeiro passo na jornada de autoconhecimento, de conhecer o próprio poder. Porque elas também têm medo, têm os seus medos, têm as suas limitações. E a partir do momento que a gente dá o primeiro passo para coragem, coragem é coração, agir, agir com o coração. Então a gente vai com medo mesmo. É isso aí. É a fé inabalável, é a fé no desconhecido. Quando nós sentimos que tem uma força sobrenatural que nos ampara, esse primeiro passo ele é dado com maior facilidade. E aí a gente vai se conhecer, aí a gente vai fazer a nossa terapia, aí a gente vai olhar para as nossas dores, para o que aconteceu de equivocado na nossa infância, na nossa adolescência, para as questões de desvalorização, de rejeição, de abandono, né? E falando em abandono, é o primeiro medo que a gente sente, que é quando a gente nasce. A gente estava no ambiente aquático, quentinho e gostoso lá com a mamãe. Depois a gente nasce e aí já vem para o ambiente aéreo, já se separa da nossa mãe, a gente já começa a chorar, eu vou morrer. É a primeira sensação que a gente tem. Tanto que quando aproxima a criança da mãe, ela se acalma, ela para de chorar. Mas a ferida do abandono é a primeira. E muitas pessoas acabam experimentando muitas vezes essa sensação de se sentir sozinho. E por ter este medo de se sentirem sozinhas, acabam assumindo, vestindo uma máscara, Marise, de agradadora. É aquela pessoa que agrada todo mundo, com medo de ficar sozinha. Ela acumula tarefas, ela vira uma pessoa procrastinadora, porque, nossa, eu tenho que agradar, eu tenho que receber um elogio, eu tenho que receber um muito obrigado. Às vezes. Não diz não mesmo. Tem muita dificuldade de dizer não, é verdade, Maísa. Não consegue dizer não. E aí, se a gente parar para pensar, também vamos trazer Jesus aqui de novo. Jesus dizia não. Jesus tinha coragem para dizer não. Principalmente para os seus opositores. Ele não se submetia ao que ele não queria. Então, é dizer não para o outro. Quando a gente diz não para o outro, a gente diz sim
para nós mesmos. Quantos homens e quantas mulheres vivem uma vida fantasiosa, vivem uma vida ilusória, cheia de ilusões, criando ilusões, acreditando que amanhã vai ser diferente, que vai vir um super-herói da Marvel, vai vir Jesus, vai vir o pai ou a mãe, tirá-lo daquela situação. Aí nas suas orações fala assim, oh Deus, muda essa situação da minha vida. Só que ela nem imagina que Deus está usando aquela situação para a própria pessoa mudar. Hoje eu tive um insight interessante, porque Jesus fala, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, se você falar para aquela montanha se move, ela se move. E eu falava, gente, mas como é ter essa fé? E aí eu fiquei pensando, sabe o que é a montanha? Sou eu mesma. Sou eu mesma. Exatamente. Se eu tiver fé e eu falar, não, a partir de hoje eu vou controlar minhas emoções, eu vou tentar entender por que eu sinto raiva, eu vou tentar entender por que eu tô tendo medo, eu vou administrar isso, eu vou mover a montanha, porque a fé faz eu mover uma montanha. Eu tenho esse poder, Deus me deu. Mas às vezes a gente quer o físico, né? O olhar, imaginar uma montanha andando. E às vezes a montanha é o meu coração que não quer mudar. E aí eu sou infeliz, porque assim, eu acho que não tem problema você não mudar. Se você tá feliz, meu, de boa, segue sua vida. Mas o problema é que as pessoas estão felizes, tão procrastinadas, tão paralisadas, tão depressivas, tão com síndrome de pânico, ansiedade, etc. Ansiosas, E não conseguem se movimentar para mudar. E tá tudo nascendo aqui, é tudo nasce na sua própria mente. E o medo, né? Como você bem falou, que é a grande ferramenta que nos manteve vivos, que se a gente atravessa uma rua e olha para os dois lados, é porque a gente tem medo de morrer. Exatamente. É importante, mas ele não pode, em algumas situações, ele não pode me vencer. Eu não posso deixar de fazer algumas coisas por medo, né? Porque eu tenho medo da aprovação, como você falou super bem. O maior medo que a gente tem é o que o outro vai pensar da gente. Falar não, o que o outro vai pensar. Sem sombra de dúvida, é isso. O que o outro vai pensar. Então, eu fico refém do que o outro vai pensar, seja meu marido, meus filhos, as pessoas, meus colegas de trabalho, os meus amigos, as pessoas que nem conheço, e deixo de viver a vida que eu gostaria de viver, porque eu tenho medo do que o outro vai pensar. E às vezes o outro nem está pensando. Então, o medo é imaginário também. E esse medo imaginário tem que combater, né, Paulo? Isso. Exatamente. Os medos imaginários. Nós criamos N situações. O nosso corpo ele está sempre no presente. Vamos imaginar aqui uma pessoa que tenha a mente ansiosa, quando ela tem um gatilho disparado, o corpo já reage, porque isso foi aprendido lá atrás pela amígdala cerebral. Mas enfim, não vamos detalhar em neurociência isso. Mas a gente aprendeu e aí, através de um gatilho, o sintoma vem. Então pode vir sudorese nas mãos, taquicardia, respiração ofegante, aperto no peito. Então, o corpo, ele está sempre no presente e está mostrando que tem algo que está errado. A nossa mente não, a gente já não consegue trazer a nossa mente para o presente. Por quê? A gente está ou olhando para o passado, ou a gente está olhando para o futuro, menos no presente, no aqui e agora. E olha que interessante, as crianças, elas estão no aqui e agora. Quando eu falo para o meu filho assim, vamos brincar, só que o papai tem que, eu não posso nem falar mais isso, né? O papai tem que fazer tal coisa. Não, mas eu quero agora. Eu quero agora. Não, mas calma, é 2 minutos. Não, mas você falou que era agora. Eu quero agora. A criança, ela está na presença, ela está no presente. E por isso que ela queima tanta energia. Porque ela vive aqui agora, nós não. A gente fica olhando para o futuro, e se eu ganhar na Mega Sena? Nossa, minha vida seria tão diferente. O que será que a minha esposa está fazendo agora? Será que ela está falando com alguém no ambiente de trabalho dela? Será que meu marido está fazendo o que agora? Fica ali sendo conduzido pelos próprios medos, os medos imaginários. E olhando para o passado, e se eu tivesse tomado tal decisão? E se eu tivesse feito tal coisa na minha história? A minha vida seria diferente. Mas aí você não seria quem você é aqui agora. Então a gente fica olhando para fora, buscando respostas sempre no exterior. Porque a gente fica com medo de olhar para o nosso interior.
E todo tesouro está aqui dentro da gente. Todo o poder está dentro de nós. Desde que a gente tenha coragem de assumir quem nós somos de verdade. Sermos autênticos, como as crianças são. Se eu falar para o meu filho assim, olha, cumprimenta a prima Maísa, ele vai cumprimentar. Aí se você falar assim, olha, dá um beijo aqui na prima, ele fala, não dou, não conheço ela, não vou dar. E às vezes os adultos falam, vai lá, tem que fazer, que não sei o quê. A criança vai perdendo a autenticidade. Verdade. A criança é autêntica. E nós vamos fazendo isso ao longo da nossa vida, justamente com medo de não ser aceito. É só ver, as pessoas têm medo hoje em dia, a gente está vivendo, né, esse mundo tecnológico, as pessoas têm medo de sair do grupo de WhatsApp que não faz mais sentido. E às vezes é só pegar e apertar aquele botãozinho e sair. Né? Ah, não, mas, poxa vida, e aí, vão ficar falando algumas coisas para mim? Eu não quero. O medo, ele está presente muito mais do que a gente imagina. A mídia controla as pessoas pelo medo. Quando a gente vê esses programas televisivos que exploram o medo das pessoas, é porque tem um mecanismo por detrás disso. Porque a nossa mente quer fugir da dor e quer ir para o prazer. Sempre. Dor representa risco de vida, medo, eu vou morrer. Então, se eu vejo que está acontecendo algo muito ruim, violento, na televisão, eu fico com medo de sair de casa. Quando eu fico dentro de casa, a minha tendência é consumir algo. Olha que interessante. Então, eu tenho que consumir algo que vai me fazer sair deste lugar de medo. E quando eu consumo chocolate, me leva para onde? Para o prazer. Quando eu consumo café, me leva para o prazer. Sempre. E aí as pessoas não entendem que tudo isso alimenta o nosso subconsciente com informações equivocadas. Se eu tenho medo de ser assaltado, não tem porquê eu assistir um programa televisivo que fala só sobre isso. Porque eu vou ficar paranoico, né? Porque aí já vou começar a ficar. O medo já vai se tornar uma doença constante na minha vida, né? Já vai aumentando. Exatamente. São as infotoxinas. Se eu tenho medo de filme de terror, por que eu vou assistir filme de terror? Eu também não gosto. Eu também não gosto. Mas entende como nós somos conduzidos de alguma forma pelos meios de comunicação para que a gente sinta medo. E se eu não controlo isso, isso me controla. Se eu vivo no ambiente, seja ele o ambiente de trabalho ou o ambiente familiar, se eu não controlar esse ambiente me controla. E eu vou sentir medo. Como acontece com muita gente, de ter vivido realmente uma infância em que sentia medo. Se era medo de apanhar do pai, da mãe, se era medo de ser julgado, se era medo dos coleguinhas de ir para a escola, né? Para muitas crianças, uma outra experiência traumática que gera a sensação de abandono quando se torna adulto é a primeira vez quando vai para a escola. Quando papai e mamãe têm que entregar ali para a professora e tem que dar as costas. A criança se sente abandonada pela mãe, né? Então, são dores muito intensas, muito fortes, né? E não é só isso, né? Pessoas que passam por experiências traumáticas como a violência física, abuso psicológico, abuso sexual, essas pessoas passam por experiências muito difíceis e aí não conseguem, por exemplo, confiar em um outro ser humano para poder se relacionar. Tem medo. A amígdala já começa a disparar o sinal de que, olha, é perigoso, você já passou por isso antes. E aí é muito interessante o trabalho que eu desenvolvo através da hipnoterapia, que justamente a gente consegue ressignificar essas memórias, né? Então, olhando para
para esse fato, né? E dissociar a emoção do evento. Opa, peraí, agora é só uma lembrança que eu tenho. Eu preciso... A depressão, a ansiedade, os sintomas que isso traz para nós, e quando a gente sente esse sintoma no nosso corpo, é o nosso corpo dizendo, eu não aguento mais carregar isso. E aí a gente fica tratando esses sintomas com os remédios, né? A indústria farmacêutica, infelizmente, a gente sabe como é que funciona, né? E é terrível, terrível. O ser humano, ele trata uma coisa e fica doente de outra, né? Eu já aconteceu de tratar clientes, aí o cliente está tomando um remédio, aí não está fazendo efeito, eu tenho que tomar outro remédio, aí inicia aquele processo de novo, né? Até que faz o tratamento complementar com a hipnoterapia e pode deixar de usar o remédio, porque quem conduz o tratamento é o psiquiatra, né? A hipnoterapia entra como trabalho complementar. E quando as pessoas entendem a origem dos seus conflitos, elas entendem que todos nós estamos lidando apenas com as nossas carências. Ô, Paulo, São quando você só até as fala nossas que carências. quando entra com a parte complementar, eu acho que a gente devia até inverter, porque assim, quando trata essa causa, você não precisa entrar com remédio, né? Então, é que Exatamente. a gente ainda não tem essa consciência, a gente ainda está muito. O medo nos paralisa de buscar um terapeuta. Então, assim, Verdade, Marisa. a hipnose, isso é coisa, principalmente para nós que somos É, religiosos. A gente tem sim. essas crenças limitantes. E aí traz o que? O medo. Ah, eu não vou buscar um negócio desse. E traz um medo inconsciente até. O medo também às vezes você não quer lembrar, você não quer saber do que você realmente está escondendo aqui dentro. E aí você Concordo. não quer pôr para fora. Então, muitas vezes, esse complementar, eu acho que tinha que inverter. Eu acho que se a gente tivesse essa consciência de buscar essa terapia, a hipnose, não desmerecendo, pelo amor de Deus, os psicólogos, Psicoterapia, de nem. forma geral, exatamente. Eu acho que Mas se são entrasse de importantes repente também, já né? juntos, eu acho que seria assim, sabe? Um Talvez auge não assim, Exatamente. precisasse de medicamentos, né? A gente nem sim. precisaria ir para medicamentos, né? Porque a gente Exatamente. fica cuidando só do superficial. É a mesma coisa. Não adianta também a gente ir numa terapia, mas você não buscar um espiritual. Porque você também acaba. Porque eu acho que está tudo ligado, gente. Que nem a Maisa falou no Concordo. começo: o espiritual e a Tudo ciência, conectado. sabe? Tudo conectado. Não dá para buscar um e não buscar o outro. Né? Você precisa alimentar o corpo, a alma, o espírito. Então, se a gente, quando cai essa consciência, que a gente tem essa consciência de busca, é impressionante. Eu falo por mim também, que a Maísa foi agraciada pelo Paulo e eu fui agraciada pela Maísa de fazer essa hipnoterapia com o Paulo, que, também foi, assim, impressionante. A gente trabalhou muito os meus medos, alguns eu sabia que eu tinha, né, muitos, outros eu descobri na hipnose desses medos, e onde trabalha assim que você fala, caramba, e essa coisa de falar não, né? A gente até, eu e a Maísa já falamos na outra live, como era difícil para nós falar um não, porque a gente queria o quê? Agradar a todos. A gente queria Exatamente. essa coisa de aceitação, né? Ah, se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada comigo e eu vou me sentir mal porque ela ficou chateada comigo. Dane-se. Ué, e daí? Sabe? Então, Exatamente. assim, e como A grosso modo é isso esse mesmo. Dane-se. É essa a palavra. dane-se. Dane-se. Gostou? Gostou. Não gostou? Tudo bem. Eu tenho que fazer isso por Exemplo mim. bobo, né? Por Porque exemplo, a ninguém vai Maísa fala fazer. assim, vem almoçar aqui em casa. Mas é bem bobo. Ah, eu não posso e eu tô na correria, mas eu vou falar porque senão ela vai ficar chateada. Tá bom, mas eu vou com a minha cabeça a milhão, porque eu tinha muita coisa para fazer, mas para não magoá-la, eu falei que ia. Hoje, vem almoçar aqui. Ah, não vou não, tô cansada, tô preguiça, não tô afim, não vou. Eu não tenho que dar satisfação porque eu não vou, não quero ir, não Tudo vou. bem, né? Então, e tá tudo bem. Então, assim, realmente, isso que o Paulo está trazendo para nós hoje, gente, isso é de uma grandeza incrível. Espero que vocês estejam atentos a tudo que ela está passando, porque quando você cai a sua ficha de coisas que você fala, nossa, eu estou passando isso hoje por conta de medo, de traumas que eu nem sabia que eu tinha, de coisas que eu ainda nem sei que eu tenho. A hipnose, você trabalha isso. Então, assim,
é maravilhoso tudo isso que o Paulo está trazendo para nós hoje, esse ensinamento, sabe? Esses gatilhos que vai... alguns a gente já sabe, porque eu e a Maísa já fizemos com ele, né? Mas é maravilhoso, Paulo. Então, assim, realmente é de suma importância as pessoas que pudessem todas fazerem, seria maravilhoso, maravilhoso. Verdade. E é questão de buscar. Ah, o pessoal está falando que está com eco, está com muito eco. É o fone da Marise quando ela fala, eu acho. Ah, entendi. Melhorou? E Melhorou? Parece que sim. Ah, será que melhorou? Eu Vamos vou te perguntar para o falando, eu vou ficar pessoal. um pouco sem o fone, se tiver muito ruim, eu ponho o fone de novo. eu acho que melhorou sem o fone. Tá dando para te ouvir bem, Marise. Qualquer coisa eu saio e entro de novo, Marco. Imagina, eu acho que deu certo. Eu estou te ouvindo bem agora. Tá dando para ouvir. Então tá bom. Eu estou te ouvindo bem. É isso. Então, e olhar para dentro, e dar esse passo realmente, muitas pessoas não estão ainda conscientes. Por mais que a gente veja isso no dia a dia, hoje nas redes sociais, pessoas que têm influência, né, que falam, que já fizeram terapia, mesmo assim as pessoas têm medo. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um histórico que não é tão bom, né? Lá na década de 40, as pessoas eram internadas contra a própria vontade e tomavam choque, né? Então, tem uma coisa que as pessoas olham e têm preconceito ainda, né? E a outra questão é se colocar em vulnerabilidade. As pessoas não querem expor as suas fraquezas, né? Muita gente tem medo de se expor, de falar o que sente. Falar o que sente. E isso seria tão bom, principalmente para nós homens. Os homens são quem mais cometem suicídio aqui no Brasil. Os homens se suicidam 8 vezes mais do que as mulheres. Olha só, então a cada 10 pessoas que suicidam, 8 são homens. Porque eles não falam. Eles não falam o que sentem. E a gente precisa colocar... Homem não chora. E aí exatamente. Ficam represadas, né? Ficam todas represadas. E é por isso que eles são os homens que procuram muito mais os prazeres de curto prazo do que as mulheres, como pornografia, álcool, drogas, enfim, né? Os homens fazem muito mais isso do que as mulheres. E nós temos que tomar cuidado realmente quando a gente olha para aquilo que a gente tem medo, né, de enfrentar, de tomar decisão, né? E quando a gente toma decisão, né, é muito importante trazer isso. Às vezes as pessoas ficam com medo de tomar decisões difíceis, né? Mas elas nem imaginam que são as decisões difíceis que tornam a nossa vida fácil. Decisões fáceis tornam a nossa vida difícil. Porque não escolher, não decidir, também é uma decisão. Ficar em cima do muro também é uma decisão, né? Então, a gente precisa buscar essa segurança, essa potência que todos nós temos, né? Muitas vezes na fé. Olha aí. Por isso que uma coisa é conectada à outra. Vou na fé e faço o ajuste. Faço o ajuste no meio do caminho. Vou lá, com coragem, vou vendo o que vai dar. Às vezes, nós temos medo realmente, às vezes não, a maior parte do tempo, nós temos medo do julgamento. A partir do momento que a gente se aceita, e para a gente se aceitar, a gente tem que aceitar o nosso pai, aceitar a nossa mãe, com os defeitos que eles têm, com as qualidades que eles têm, porque se a gente aceita a origem da nossa vida, ou seja, quem deu a nossa vida, a gente se aceita também. E aí a gente descobre toda a nossa potência de agir que está aqui dentro da gente. Só que para isso tem que olhar, tem que sentir. Doer, dói. Dói, mas é libertador. É aquele choro depois que vem acompanhado de uma sensação de alívio. Nossa, que bom. Que bom que eu falei para o meu pai que
quando ele levantou a voz para mim, quando ele me deu as palmadas, né? Machucou, doeu, eu fiquei triste. Que bom que eu falei para minha mãe que aquelas questões que ela me desvalorizava, né? Minha mãe falava que eu não sabia fazer as coisas direito, que minha mãe criou expectativas. Senão a gente vai ficar a vida toda tentando atender as expectativas dos nossos pais em figuras simbólicas, em representantes, que são as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. A esposa, o marido, o chefe, a colega de trabalho, né? E aí é muito importante realmente fazer a reconciliação com a nossa história, olhar para as nossas crenças limitantes. Eu introduzi no meu protocolo de atendimento, eu não sei se vocês fizeram comigo, mas eu introduzi uma sessão só para falar de crenças limitantes e descobrir quem são as nossas referências dessas crenças. Porque imagina só, se a gente não buscar as nossas referências, por exemplo, referência de coragem. Quem é a sua referência de coragem, Maísa? Ah, meu pai. Seu pai. E a sua, Marise? Minha irmã. Olha aí, tá vendo? Nós temos referências de coragem na nossa história. E aí, quando a gente olha para a biografia dessas pessoas, né, e aquilo é inspirador. Eu não preciso me comparar com aquela pessoa a quem eu admiro, quem ela tem coragem. Mas aquilo pode me inspirar, eu posso modelar e eu posso agir. Falar, nossa, pô, se meu pai conseguiu, numa época difícil, cuidar da minha família, cuidar da família dele, aliás, né? Que eu fazia parte, né? Porque hoje cada uma de vocês tem as suas famílias. E aí, se meu pai conseguiu, se minha irmã conseguiu ter tantas vitórias, tomando decisões, ações na vida, eu também consigo. Então a gente vai tendo as nossas referências. A mesma coisa, a referência de medo. Olha só que interessante. Medo. Qual que é a sua referência de medo, Maísa? Acho que minha mãe, ela é medrosa. A sua mãe. E a sua referência de medo, Marise? Ah, minha mãe também. Olha que interessante. E aí, quando a gente tenta, aí a gente tem crenças que são conectadas com essas pessoas. Por exemplo, não vai sair de casa que é perigoso, né? E uma coisa que acontecia com as nossas avós, né? E pode ter acontecido com as nossas mães também, por exemplo, medo de sair do casamento, de tomar uma decisão de separar. Por quê? Elas ouviam o quê das mães delas? Olha, não separa, como é que você vai sobreviver depois? Né? Então, imagina só que esse medo é passado de geração para geração. Como é difícil, muitas vezes, romper determinadas crenças que nós carregamos, determinados medos que nós carregamos, por lealdade emocional à pessoa que nós amamos. Nossa, que coisa linda. Por isso E a gente que tem também que... replica isso para os nossos filhos, né? No caso, eu que sou mãe hoje, Exatamente. eu percebi, antes não, mas né, nesse processo todo que eu venho de autoconhecimento, de autocura, né? De várias coisas que eu venho fazendo, o que eu vinha passando para os meus filhos, principalmente para o mais velho, meu som tá ruim ainda. Tá dando um eco, mano. Eu vou sair e entrar de novo, mas só para finalizar, eu percebi o quanto eu estava replicando para os meus, principalmente para o mais velho, aquilo tudo que eu vivi, e eu estava, aquilo que eu aprendi com os meus pais, eu replicando de meus filhos. Vou sair, mas eu vou entrar de novo. Eu tô lendo um livro, Paulo, lindo, e olha como tem tudo a ver. Foi escrito por uma enfermeira, e são os 5 maiores arrependimentos de uma pessoa à beira da morte. E o primeiro Fantástico. é não ter vivido uma vida que eu quis viver. Viver condicionado à vontade dos outros, que não fez o que queria. E aí, quando você recebe que você vai morrer, que faltam X para você morrer, né? Que você tem que dar uma limitação, você olha a pessoa e fala, cara, eu não fiz o que eu queria. Olha que doido. Por medo Exatamente. Por medo do julgamento. Exatamente, porque nós somos influenciados a ser, a fazer para ter, e não fazer para ser.
fazer para ter algo e não fazer para ser alguém. Olha que interessante, né? Então, a partir do momento que a gente acaba internalizando essa informação, eu não vou fazer mais as coisas para as outras pessoas, eu vou fazer por mim mesmo. E é muito importante também a gente destacar que a mentalidade rígida, é, ela é muito complicada também, atrapalha bastante as pessoas, né? Trava as pessoas, paralisa as pessoas. O medo acaba dominando. Se ela é um pouco mais flexível, se ela tende a ouvir determinadas coisas, né? Falar assim, não, peraí, eu vou ler um livro, esse livro vai me ensinar algumas coisas, eu vou ler a escritura sagrada, eu vou aprender outras coisas, eu vou sair do grupo em que eu estou, que esse grupo tem muitas pessoas medrosas e eu quero crescer, seja para a pessoa mudar de carreira, seja para a pessoa fazer a empresa dela faturar mais, enfim, tem N coisas que acontecem, né? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso me desconectar de pessoas, olha só, né? E buscar realmente a expansão de consciência para poder mudar o resultado, porque o medo vai fazer com que a gente não altere os resultados. 2023 está chegando aí. Tem muita gente já falando, não vejo a hora de chegar 2023, e a gente está em outubro ainda, né? Vamos fazer o hoje, vamos fazer o aqui agora, e não é o ano que vai ser diferente. Verdade. Se você não for diferente. É verdade. Tem que enfrentar os próprios medos e sair da zona de conforto, porque o Paulo Vieira, que é coach, ele fala uma coisa que, assim, eu acho que eu posso falar aqui. Ele fala que a gente tem que imaginar que a zona de conforto é como se fosse um barril cheio de cocô, que você está lá deitado e você está acostumado com aquilo. Enquanto você não estiver insatisfeito com a vida que você está levando, o suficiente para você criar um movimento para sair desse ponto A e chegar no ponto B, a sua vida não vai mudar. Então, o medo, muitas vezes, é imaginário, como a Maísa trouxe, né? Ele te paralisa, porque você cria N possibilidades contra. E você não olha para aquela uma positiva. Né? A gente pensar no vendedor de uma loja de sapatos, por exemplo, quantos nãos ele não ouve num dia para ouvir um sim, né? Se ele for com medo de não vender, ele não vai para a loja, não é? Então, é muito interessante quando a gente olha realmente N situações na vida da gente. Medo de exercer a maternidade, medo de estar errando na paternidade, nossa, quantas vezes eu não já me peguei ali. Nossa, e agora? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no exercício da paternidade? E corrigir no percurso, como a gente estava falando. Não tem que ter medo, não. Jesus, vem para cá para o meu barquinho, vamos lá. Vamos lá e vamos acalmar essa tempestade, fala para o vento parar e aí a gente faz isso. Né? A gente tem o poder. Eu queria ficar aqui a noite inteira te ouvindo, mas não é? Já vai dar 10 horas, né? Já vai dar 10 Passa horas. rápido. Dá um oi pra Cíntia, ela entrou também. A Cíntia também fez o... olha aí, minha cliente também, que maravilha. Isso é muito bom. Boa noite a Cíntia. Boa noite a todos vocês. A prima Marília também entrou, olha que maravilha, olha só. Vou te dizer, hoje a prima Poliana. Foi um muito sucesso. Bom, muito bom. Tem uma média de 8, 9 pessoas. Hoje está batendo quase 20 pessoas aqui. Tá olha só que ótimo, hein? Ficou quase 20 pessoas aqui. Muito legal, Paulo. Graças a você, né? Muito legal. Graças a vocês. E um assunto, né, gente? É um assunto, assim, de extrema importância para hoje em dia. E Paulo, no decorrer da semana, teve pessoas que perguntaram sobre como funciona, né, a hipnoterapia, quanto tempo leva,
Porque a gente pediu para as pessoas Maravilha. colocar as dúvidas, né? A gente até pediu também para que alguém aqui na live quiser também colocar aqui alguma pergunta para o Paulo, gente, e for dentro do que Fantástico. puder Por favor, fique à responder, vontade para fiquem perguntar. à vontade. E assim, Mas, dentro até foi uma sobrinha minha que perguntou como que funciona, né, certo. esse trabalho que você faz de hipnoterapia. Então, eu trabalho com 5, 6 sessões, podendo chegar a 8 sessões, porque eu respeito o processo de cada pessoa, né? Então, para a Maísa é diferente, para a Marisa é diferente, para a Cíntia foi diferente, né? Assim como todas as pessoas que chegam até a mim. E eu costumo brincar, né? Vocês ouviram essa frase, as duas ouviram essa frase de mim. Nenhuma semente amanhece árvore, né? Então não é de repente que a gente desapega, né, de quem nós somos para nos tornar quem a gente quer ser. Não é assim. Então eu procuro fazer um trabalho respeitando o processo de cada pessoa. Então de 6 a 8 sessões que duram em média 1 hora, 1 hora e meia. E aí eu faço um trabalho primeiro com a anamnese, depois com uma sessão com a mãe, uma sessão com o pai. Eu vou primeiro pela parte mais difícil, né? Trabalhar pai e mãe. E depois aí a gente vai traçando uma rota conforme a necessidade, conforme as demandas do cliente. Porque cada ser humano é um ser humano e merece um tratamento exclusivo, né? E aí a gente vai olhar para as questões da criança interior, a gente vai olhar para as crenças, tudo isso eu posso trazer. E aí vai ter bastante psicoterapia. Nós trabalhamos a hipnoterapia com a camada mais profunda. E depois a gente trabalha também essas camadas externas, que é olhar as crenças, que é olhar também para o ambiente, olhar para o ambiente se o ambiente te controla, como é que você faz para controlar o ambiente, né? Porque não adianta nada, é aquela coisa que eu brinco às vezes, né? Não adianta você fazer um processo de hipnoterapia e continuar vivendo no mesmo ambiente que te adoece. Se você não controlar esse ambiente, vai voltar tudo de novo, os seus problemas emocionais. Então é muito importante você controlar. Nós vamos trabalhar autoestima, trabalhar autoaceitação, trabalhar também a autoaceitação, autoestima e autoamor, que é muito importante. Muito importante. Como é que eu vou esperar que o outro me ame se eu não estou me amando? Né? É muito importante a gente se amar, a gente se respeitar, para que eu possa dar isso para o outro também, né? E o tratamento ele dura cerca de 2 meses e meio a 3 meses, mas eu acompanho as pessoas, eu não deixo solto. Eu acompanho por mais 3 meses. Aí tem material de apoio, aí tem também ensino a fazer auto-hipnose. Inclusive, vocês duas, se quiserem fazer auto-hipnose, a gente pode combinar um dia. Né? Olha aí, faltou essa aula para vocês, não faltou? E faltou também que você falou, a gente não fez você fez a lista de crenças, isso aqui não Vamos teve. trabalhar. Eu trouxe isso, tudo isso é novo, então vamos trazer vocês, vamos fazer. Vou voltar pro divã. Vamos fazer isso daí. vamos marcar uma call e vamos fazer isso sim. Legal. E aí eu faço o trabalho tanto presencial aqui em Guarulhos, onde eu resido, também faço para o mundo inteiro aí, faço virtual, pela internet, tá? Então, é um trabalho de autoconhecimento. Foi online. Eu também foi no Faço, meio da pandemia. Isso, foi no meio da pandemia. É um trabalho, sobretudo, de autoconhecimento e de libertação. Conhecer mais, abrir aquelas caixas pretas que a gente morre de medo de abrir. Mas o mais importante que eu falo é o seguinte, a relação entre terapeuta e cliente, ela tem que ser de confiança. De confiança, para que a pessoa se permita ser conduzida. Porque quem faz o trabalho não é o terapeuta. Eu costumo brincar que o terapeuta, ele é como se fosse o Waze. Vai para a direita, vai para a esquerda, né? Vai para frente. Quem está conduzindo ali é o cliente. Quem toma a decisão final de entrar ou não é o cliente. Por isso que tem que ser um trabalho de muita confiança.
Porque quem faz essa transformação é você. Vocês sabem disso, né? Vocês fizeram isso e vocês... Nossa, foi incrível o processo de cada um de vocês e para mim foi uma honra acompanhar, né, a coragem que vocês tiveram de tomar a decisão de falar, eu quero sair desse ponto e eu quero chegar nesse outro. Tanto que vocês estão colhendo o resultado. A árvorezinha cresceu, né? A semente se tornou uma árvore e está dando frutos hoje. E tem que respeitar. E o autoconhecimento, ele vai até o final da vida. Então, eu faço esse acompanhamento até o final e tem bastante trabalho. Vai fazer terapia comigo, vai trabalhar bastante. Por quê? É conhecimento. Eu entrego o meu melhor. Eu não sou daquele terapeuta que, não desmerecendo os meus colegas, mas tem hipnoterapeutas que fazem a promessa. Trato você em uma única sessão. Eu não concordo com isso. A pessoa tem que ter um acompanhamento. Tem que saber onde é que ela está, onde é que ela pode chegar, e fazer a reconciliação com a história é essencial para poder ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, com mais coragem para tomar as decisões, tomar ações necessárias na sua própria vida, né? Tá ali no leme do barco, né? É isso. E é uma coisa tão simples, mas a gente demorou tanto para aprender, eu e a Marise, né? A Marise já é mais velha, já tem mais de 50, eu ainda não tenho, né? Brincadeira. A cara da Marise. A gente levou meio século de vida para aprender isso. A gente precisa passar para as pessoas. E por isso que nasceu essa live, entendeu, Paulo? A gente está dando várias Que maravilha. De como a gente... Isso é maravilhoso. E aí, a terapia fez parte desse aprendizado, desse crescimento para nós. A gente Puxa vida, para mim... Só gratidão. Também. Só Quebrar gratidão, paradigmas, né, gente? Quebrar paradigmas, exatamente. Porque assim, sair desse medo de buscar realmente essa autocura. Porque a gente fala, não é porque a gente está dentro de uma igreja que a gente não pode. Gente, quantos remédios a gente não toma? Não vai num psiquiatra e toma um remédio? E a gente não vai buscar uma terapia porque você acha, não, eu vou na igreja e tá tudo certo, eu não preciso de nada. Não. Não é bem assim, né? Exatamente. É você não é tudo. Que resolve. Ah lá, não a é Nádia tudo tá que falando, a gente... era bom você fazer uma live para nós com terapia. Olha aí, que maravilha. Para quem quiser, mas hoje olha isso aqui só, já foi uma terapia, hein, gente? Já isso foi. aqui hoje ele deu várias dicas aqui, bem... Pode me procurar, mandar mensagem lá no direct, ou então pegar o meu WhatsApp com a Marise e a Maísa, e aí a gente conversa, aí a gente faz uma avaliação gratuita, tá? Legal, Paulo. Ai, que legal, aí, que legal. 1 hora. 1 hora gratuita. A nossa próxima live, semana que vem, nós vamos falar o último tópico de ser feliz, a gratidão. Ei, que coisa maravilhosa. Lembra? A gente falou muito sobre gratidão, né? Sim. E olha aí, tem muito assunto sobre gratidão na próxima live, muita coisa gente, boa. Que fantástico. Porque assim, a gente vem trazendo as lives, amarrando os assuntos, né? E assim, a gratidão é um passo muito grande. Exatamente, a cereja do bolo. Dúvida. E eu vou passar até alguns exercícios que eu aprendi também, para quem estiver na live e assistir posteriormente. Então, assim, a gente vai ter bastante coisa. Até o tema da live vai ser gratidão versus reclamação, versus, né? Olha que fantástico. Então, vai ser que bem fantástico. bacana. Vou estar aqui assistindo. Vou estar aqui assistindo. Para você na sessão. Tem sim, olha aí. Aí, pronto. Gente, ele já está dando uma avaliação gratuita de 1 hora. Olha só, que legal, gente. Aproveita, hein? Aproveita. Aprendi a para quem estiver aqui hoje de novo do que ele vai falando, porque olha aí. É uma riqueza esse menino, né? Lindo. Não, e ele passa uma paz, né, gente? Assim, é uma paz, assim, é tão gostoso de ouvir o Paulo, que é tão sereno, assim, é uma coisa tão gostosa, que isso nos deixa à vontade, né, de expor tudo isso que a gente está guardado aqui dentro, porque é difícil pôr para fora aquilo que nos machuca, que está guardado, que a gente trancou as 7 chaves, e de repente você colocar aquilo para te libertar. Então o Paulo, ele deixa a gente muito à vontade,
essa paz, né, essa grandeza que ele tem, né, de passar isso pra gente, essa espiritualidade dele é muito Gentileza boa. sua. Imagina, você É pouco ainda. realmente... Eu não te elogiando, é pouco ainda, prima. Você também, prima. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês, que incrível vocês trazerem. E assim, eu acompanhei um pouquinho da história de cada uma, né? A gente sabe. E ver vocês aqui fazendo isso enche meu coração de alegria. Dando para o mundo o melhor que vocês têm aí dentro. Fazendo Você tem desse trabalho, fazendo desse trabalho, é aquilo que Madre Teresa dizia, né? Que as mãos que fazem valem mais que as mãos que simplesmente oram. E vocês estão aqui fazendo, colocando a mão na massa. Como Cristo falava, vamos trabalhar. Vem, me segue, vamos trabalhar. As pessoas precisam disso. Sobretudo, as pessoas precisam do pão que vai nutrir o corpo, mas hoje em dia as pessoas precisam muito do pão que nutre a alma, e é isso que vocês estão fazendo aqui. Isso é fantástico. Parabéns, eu fico muito, muito feliz. Que E maravilha. deixa eu dar até um testemunho, assim, gente, eu era uma pessoa que quando comecei a trabalhar, eu tinha medo de atender um telefone, eu tinha medo de falar um alô, eu nunca imaginei que eu fosse entrar numa live, gente, assim, isso pra mim estava muito além, eu falei, imagina, eu comecei a ler na igreja, que hoje eu sou catequista, eu faço parte da liturgia, eu leio hoje, né, nas celebrações. Nunca, imagina, eu tinha um medo, assim, absurdo, assim, algumas pessoas que me conhecem sabem disso, então, assim, é um trabalho de formiguinha, não é que eu tô, né, mas é um trabalho de espiritualização, de terapia, de leitura, então, assim, a gente vence, gente, esses medos, e quando a gente sabe que esse medo, Jesus está no nosso barco ali, ó, pegando na nossa mão, e a gente tem essa fé, e não fica esperando, né, que nem o Paulo fez no começo da live, ai, Senhor, me ajude, me socorre, não, ele vai ajudar, mas a gente tem que tomar a nossa iniciativa, a gente tem que ir atrás, falar, Senhor, segura na minha mão, o Senhor está aqui no meu barco, mas eu vou remar, eu vou para frente, então a gente tem que ter essa coragem, e Deus vai nos dando, mas a gente tem que buscar, né, não dá para ficar sentado esperando, não. Gente, tem que encerrar, né? Dá não. Foi maravilhoso, uma aqui. Mas verdade. tem que encerrar, gente. Obrigada, Paulo. Gratidão pela tua vida. Gratidão, gente. Obrigada. Muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Vocês são incríveis, assim. Eu admiro muito vocês. Muito, muito, muito pelo que vocês, quando a gente começou o trabalho e depois vocês, sabe, se entregaram ao processo e vocês estão aqui fazendo isso agora. Poxa vida, que incrível. Gratidão, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pâmela, a Maísa gravou, assim, tá gravando todas as lives, viu? A Pâmela tá gravada. A nossa prima, vai assistir lá. Pâmela, faz. Olha aí, nossa prima também, olha aí, que maravilha. Seja bem-vinda, Pâmela. É isso aí. É maravilhoso, gente. Faz a hipnoterapia com o Paulo, faz suas sessões, vocês vão se libertar, vocês vão ficar felizes, segue nós. Obrigada, gente. Um beijo. Estou à disposição de vocês, viu? Paz. A gratidão é toda minha. Estou à disposição. Tá Se tiver algum tema relacionado sobre desenvolvimento humano que puder atrelar o trabalho que vocês estão fazendo, poxa, contem comigo. Obrigada, Paulo. Tchau, gente. Deus abençoe, um beijo para gente. vocês. Tchau, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.